lugar você. Pode me dar um pouquinho, só mais um pouquinho de retorno, por favor? Prometo que quando eu começar a gritar, eu vou. Na versão NVI, Mateus 4, 1. O pastor perguntou se estava preparado, o PH falou que não estava não. Ele balançou a cabeça ali. É forte demais! Não. Ele balançou bem a cabeça assim. Mateus 4:1. Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao a igreja, ao para ser tentado pelo presta atenção. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, Senhor, eu apresento a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, como uma voz guiada pelo Teu Espírito, totalmente liderada pelo Teu Espírito, e eu creio, e Senhor, que eu estou totalmente liberada, Senhor, para o fluir do Teu Espírito aqui nesse lugar. E eu declaro também, Senhor, que em nome de Jesus, que as nossas mentes, elas venham estar conectadas, Senhor, àquilo que o Teu Espírito, Ele quer revelar no individual e no coletivo. Nós cremos, Senhor, aonde há o povo, Senhor, a adoração, a manifestação do Teu Espírito, a revelação da Tua palavra, e a glória, e a poder, e a milagres, e a cura, e a libertação, e a transformação de vida. Por isso que declaramos em nome de Jesus que o nosso coração venha estar totalmente aberto, ligado, separado, conectado contigo, Senhor, e que a Tua palavra, Deus, que é vida, a Tua palavra que é vida, que traz libertação no nosso ser, na nossa forma de pensar, de agir erroneamente, venha, Senhor, transformar a nossa mente, Senhor, e o nosso interior, para que a nossa atitude venha gerar, Senhor, atitudes que Te louvam, Te glorificam e Te exaltam. Em nome de Jesus, você que crê nessa oração, diga amém. Vocês estão liberados em nome de Jesus. Eu liberei vocês. Pode ir. Estudando o Senhor, essa passagem de Mateus, a mesma passagem ela é dita em Marcos e Lucas também. Nós vemos aqui uma trajetória onde Jesus ele nos ensina, mesmo sendo Deus, mesmo sem pecar, Ele ensina que nós temos fragilidades. Ele ensina que nós precisamos resistir às propostas, aos pratos, às investidas e algumas situações que acontecem no nosso dia a dia que às vezes passa desapercebido, mas ligados ao Espírito que habita dentro de você. Você pode dizer graças a Deus pelo Espírito que habita dentro de mim? Graças a Deus pelo Espírito que habita. Pode continuar. Graças a Deus pelo Espírito que habita dentro de mim. Sabe por que esse Espírito ele te dá muito livramento? Ele me dá muito livramento. Ele dá a cada um de nós livramentos que muitas das vezes nem percebemos. Porque a nossa natureza, ela luta o tempo todo contra o Espírito. E mediante ao nosso dia a dia, muitas das vezes nós estamos mais alimentando a nossa carne, a nossa alma, e bem menos o nosso espírito, e às vezes ficamos desnutridos espiritualmente. E quando estamos desnutridos espiritualmente, nós somos presas fáceis às investidas, às cobiças, às concupiscências, às soberbas da vida. E é essa narrativa que Jesus vem trazer para a gente em Mateus 4,
Logo depois dele ter sido batizado, ele foi conduzido ao deserto. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. Sabe, uma coisa que a nossa vida de servo do Senhor, uma coisa que acontece, sempre vai acontecer, são desertos. Só que os desertos em Deus, eles geram algo dentro de nós que vai glorificar o nome do Senhor. Ou, aliás, os desertos deveriam gerar algo dentro de nós que glorificasse o nome do Senhor. Jesus, ele era verbo, se fez carne, habitou entre nós e passou por essa situação, por essa narrativa que nós vamos construir ela nessa noite, para nos ensinar a se posicionar da forma correta. Mas desde já eu já te digo, não tem como vencer uma guerra natural com atitudes naturais. Todos os desertos que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos o Senhor que nos sustenta, e nós precisamos entender que aonde Ele leva, e quando, aliás, Ele conduz a gente para um deserto, Tiago, é porque Ele quer extrair de mim, de você, o melhor. Porque Ele sabe que dentro de você tem um ser humano melhor, que Ele quer extrair mediante esse deserto que você tem passado. Só que nós somos privilegiados, a gente entra no deserto com o Espírito, a gente não entra no deserto sozinho. Jesus, ele foi batizado e em seguida ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Acompanhe comigo aí no versículo. Pode colocar aí no telão, por gentileza. Para ser tentado. Então, o que eu entendo? Mas o deserto que o Senhor nos leva realmente é para a gente ser tentado. Carlos, Samuel, Tiago, igreja do Deus vivo. Quando o Espírito te leva para um deserto, realmente é para a gente ser tentado. Porque o papel do diabo, ele sabia que Jesus era Jesus, e mesmo assim ele não deixou de tentar Jesus. Então acho que ele não deixou de tentar Jesus, e acho que ele vai deixar de tentar você. Um mero mortal como eu, o papel dele é esse. O meu papel, o seu papel é permanecer firme na palavra. Aleluia! Glória! E é isso que Jesus traz nessa narrativa. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Repita comigo, teve fome. Teve fome. Está muito fraco. Teve fome. Teve fome. Você está com fome? Você está com fome? Você vai comer daqui a pouco, calma. Daqui a meia hora você vai estar comendo lá um risoto. Não, risoto não, estrogonofe. Estrogonofe de frango. Em casa a gente fala estrogonofe. Estrogonofe. E quando a gente lê que ele teve fome, a gente começa a entender que houve uma debilidade no físico dele. Ele teve fome. Tem algumas versões, algumas bíblias, eu até estava lendo a minha bíblia de papel em casa, que dizia que Jesus foi levado ao deserto e foi tentado os 40 dias. Só que quando a debilidade dele natural foi realçada, e o inimigo, ele percebeu que essa debilidade natural, ela foi de repente realçada, fragilizada, ele veio com mais força para tentar desvirtuar Jesus do seu propósito. Tem momentos na nossa vida que passamos pelo deserto e resistimos, mas o inimigo, ele espera um momento de mais fragilidade para tentar fazer com que a gente retroceda. Mas eu creio e eu declaro que nós somos um povo forte, poderoso, que cremos no poder muito mais da palavra do que da situação momentânea que eu e você
possamos estar passando. Logo após esse batismo, Jesus foi levado ao deserto. Não é para ser, esse deserto não foi para ele ser destruído. Sabe, o deserto nos revela quem somos e quem Ele é em nós. O deserto revela quem somos e quem Ele é em nós. Se realmente no deserto eu estou refletindo aquilo que eu já aprendi há muito tempo, ou aquilo que eu tenho aprendido, porque é muito fácil. É mais fácil e é mais favorável a gente realmente agir de uma forma natural do que espiritual, mas o Senhor te convida nessa noite a entender que a sua guerra, ainda que seja contra, de repente, algum patrão, ou alguma situação, ou algo, de repente, no seu físico, ainda que seja algo físico que você esteja vendo, a sua guerra e a sua batalha, ela só vence de uma forma espiritual. E é pelo poder da palavra que declaramos. O deserto revela o que eu tenho de Jesus e o quanto eu já entreguei para Jesus de mim. E se eu posso dar um tema aí, para a mídia tem que ter, né? O tema é a cobiça e a soberba, fraquezas a serem vencidas. Jesus, ele venceu tudo isso, mas foi necessário ele passar por isso para trazer esse exemplo para nós. O deserto revela a maturidade espiritual que vivo. E se as coisas não estão dando muito certo, acho que está na hora de mudar a rota. Está na hora de parar de lutar com as forças naturais e começar a entender que o princípio é princípio. E o princípio de uma guerra espiritual é o poder da oração. No Antigo Testamento a gente lê muitas passagens que falam de guerras e pelejas. E a gente vê que a maioria do povo de Deus naquela época, eles perdiam porque eles murmuravam, porque eles reclamavam, porque eles não acreditavam em Deus. E a gente precisa trazer isso como exemplo para a nossa vida. Sabe, o deserto não é para te matar. O deserto é para te fazer melhor. Não, eu digo o deserto que o Senhor te leva, porque a diferença entre o deserto que você está passando, porque você entrou por desobediência, e existe deserto que o Senhor te leva, porque Ele quer extrair o melhor de você. Porque a gente não pode generalizar também, todo deserto que eu estou passando foi Deus que quis. Não! Tem desertos que acontecem na minha e na sua vida, porque desobedecemos os princípios e caímos em murmuração, em lamentação, em desconfiança, como já foi dito aqui pelo pastor Alexandre. Eu não tenho falta de nada. O Senhor é aquele que supre, já supriu todas as minhas necessidades. Eu não tenho falta de nada. Então, quando eu tenho uma falta, eu acho que eu tenho uma falta. Vou pegar até um gancho da palavra dele. Quando eu acho que eu tenho uma falta, às vezes eu dou uma atitude de rebeldia, de desobediência. Eu entro em alguns desertos que não era propósito de Deus, por causa da necessidade física. Jesus, ele teve fome, era uma necessidade física dele. Ele precisava se alimentar. É uma necessidade física que muitas das vezes tira a gente do propósito espiritual. Às vezes é um prazer. Às vezes é um prazer que pode tirar a gente do propósito espiritual e fazer a gente entrar no deserto e caminhar ali 40 dias e 40 noites. Aliás, 40 anos. A gente pode estar andando em círculo porque a gente quis ter um prazer, porque a gente quis saciar a vontade da nossa carne. Ei,
Mas o Senhor me chama e te chama nessa noite a entender. Que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. E ainda digo mais: dentro desse deserto, eu e você precisamos crescer. Aleluia. 3 aleluia. Dentro desse deserto, eu e você precisamos crescer. Aleluia. Pastora, eu não estou passando pelo deserto. Amém, que você não está passando pelo deserto. Mas dá glória agora, quando está tudo bem, para você ter força quando estiver passando pelo deserto. Glória a Deus. O deserto precisa gerar frutos que permanecem. O deserto de Deus não é um castigo, e sim um propósito que leva a uma promessa. Todo deserto tem um objetivo. Todo deserto tem um objetivo. Repita comigo: todo deserto. Fala: todo deserto que Deus me leva tem um objetivo. Mas pastor, não tem como mais jeito para mim. Eu entrei nesse deserto porque eu fui desobediente. Tem sim esperança para você. Tem esperança para mim, tem esperança para você, que muitas das vezes a gente entra em alguns desertos que não é para a gente entrar, porque existe uma graça que te sustenta. Jesus passou pelo deserto, ele foi convidado pelo Espírito e ele foi. E eu fiquei falando: Senhor, por que o Senhor está trazendo essa palavra para mim? Chega de deserto. Chega de deserto. Eu falei: Senhor, será que eu vou passar por um deserto? Eu falei: Senhor, por que o Senhor quer que eu traga essa palavra? Passe de mim esse cálice, eu não quero viver esse deserto. Chega de deserto, Senhor. Ele diz: cada deserto. Um deserto não é igual ao outro deserto. Um deserto tem um propósito específico que o outro não tem. E não necessariamente você vai passar as mesmas dores daquele deserto que você vai passar agora no outro deserto. Foi isso que ele falou comigo. O deserto de Deus, repita comigo: o deserto de Deus não é um castigo. Ela é um propósito. Repita comigo: o deserto não mata. Ele me faz crescer. E o Senhor te convida nessa noite a crescer. A crescer, a crescer, a crescer. Independentemente dos desafios que você tem enfrentado, o Senhor te convida a crescer nesse deserto. Glória! Glória! Porque, pastora, esse deserto precisa me fazer mudar de ciclo. Esse deserto precisa me fazer mudar de face. O deserto, ele gera fé. O deserto, ele gera confiança. O deserto, ele gera constância. O deserto gera mais amor, mais empatia. O deserto me faz olhar mais para o próximo e um pouco menos para mim. O deserto me dá ousadia. O deserto me dá autoridade no nome de Jesus. O deserto por desobediência e não por propósito, está lá na época de quando, lá em Números 14, 27, 26, quando os israelitas se queixavam o tempo todo daquilo que eu não consigo, assim, eu sei que a gente já leu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas eu não consigo entender como uma pessoa vendo uma coluna de fogo e uma nuvem para proteger, ainda conseguia duvidar que Deus era com ele.
Eu não consigo entender, porque o Senhor faz coisas grandes e pequenas, e Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. E nas pequenas coisas que o Senhor faz, eu consigo glorificar o nome do Senhor. Imagine vendo uma coluna de fogo. Imagine vendo. Eu falei para o Jefferson, se o Senhor abrir a minha visão, assim, que eu oro para que Deus abra a minha visão, eu acho que quando eu ver alguma coisa, eu vou ficar arrebatada lá no chão. Não vou nem conseguir nem falar, porque a última vez que a gente subiu no monte, acho que foi a Jéssica. Jéssica não está aqui não, né? Jéssica falou que viu um leão. Eu falei, gente, se eu visse um leão, se o Senhor me desse essa oportunidade, Senhor, por favor, me dê essa oportunidade. Você acha que se eu visse um leão no monte, acho que eu ia ficar arrebatada lá, Márcio, até o final. Acho que vocês iam ter que me levar carregada lá de cima. Sabe? Eu já disse, por isso que Deus não te dá, porque Ele sabe que você não tem equilíbrio. Eu falei, eu não tenho mesmo não, confesso. As coisas espirituais mexem comigo, porque eu creio. E eu creio aquilo que eu declaro aquilo que eu creio. Deserto precisa gerar em nós uma transformação. Deserto precisa tirar a gente dos ciclos repetitivos. Já viu aquela pessoa que está em Cristo, está vivendo a igreja, mas passa pelos mesmos ciclos, só que com pessoas diferentes, em lugar diferente, e nunca consegue avançar? O deserto que o Senhor te leva precisa te fazer sair desse ciclo repetitivo. Deus não coloca a gente em ciclos repetitivos. O ciclo repetitivo que a gente vive denuncia a nossa falta de fé, denuncia a nossa falta de obediência, denuncia a nossa falta de posicionamento, denuncia a nossa falta de obediência. Já falei, né? Repetir de novo. O mais interessado em fazer a gente avançar é o Senhor. Só que muitas das vezes Ele mesmo não pode nos ajudar, porque eu preciso sair do ciclo repetitivo, mas antes de sair desse ciclo precisa haver um arrependimento de desobediência. Deus está falando com alguém aqui. Deus quer te tirar desse ciclo de repetitivo. Mas esse ciclo repetitivo não depende de Deus somente. Depende do seu arrependimento e do seu posicionamento no lugar correto. Jesus, nesse texto, ele viveu 3. Caramba, já passou isso tudo. Ele viveu 3 momentos que nós vivemos. Nós passamos por isso. Ele passou pela cobiça da carne, ele passou pela soberba da vida e ele passou pela cobiça dos olhos. E a gente precisa entender o significado da cobiça, da concupiscência, que está lá em 1 João 2, 15, 17, na versão NVI. 1 João vem dizendo: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo leva a gente a cobiça de coisas naturais, carnais, prazerosas e até diabólicas. Pois tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Não provém do Pai, mas do mundo. Por isso que Ele me resgatou e te resgatou desse mundo. Porque essa natureza, ela puxa a gente o tempo todo para a carne. A nossa natureza, ela puxa a gente o tempo todo para a cobiça da carne, dos olhos, da soberba da vida. Só que a minha realidade hoje não é uma realidade carnal, amém? 3 amém. A minha realidade hoje não é uma realidade carnal, amém? A minha realidade hoje, como
como serva de Deus, como servo de Deus, é uma realidade espiritual. Então aqueles que são, ainda que estejam na carne, precisa agir de uma forma espiritual, porque assim eu consigo vencer as cobiças da vida. O mundo e os seus maus desejos passam. Tudo que é da carne, tudo que é vontade, tudo que é falta, tudo que é prazer, passa. Passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, mas não permanece hoje não. A Bíblia diz que permanece para sempre. Todos os nossos atos espirituais geram para a gente algo na eternidade e permanece para sempre. Por isso que a gente precisa sair dessa nossa natureza, a gente precisa lutar contra essa nossa natureza. Mas pastora, como é que eu venço? Você precisa desnutrir a sua carne. Você precisa botar fome à sua alma. E você precisa nutrir o seu espírito. Você, com o Espírito de Deus dentro de você, com os anjos ao seu redor, é maioria. Cobiça da carne, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Repita comigo: está. Coloca lá, Mateus 4, 3 e 4. 3, bota no 3. Vocês vão ler, que eu estou um pouco cansado. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, vai. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. 4, vai. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Está escrito. Aleluia! Está escrito. Vença esse deserto com o que está escrito. Glória a Deus. Está escrito, nem só, continua aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só as minhas necessidades naturais, mas sim as espirituais. É isso que esse versículo está dizendo. Ele entende que a gente tem necessidades naturais. Mas eu não só sobrevivo com as necessidades naturais, eu sobrevivo com toda a palavra que procede da boca de Deus, porque a minha realidade não é mais natural, a minha realidade é espiritual. Satanás toca na fome física, verdadeiramente. A vida não é só um sustento natural, mas a vida em Deus em abundância é confiar na palavra que vem do Senhor. Segunda tentação, a soberba da vida. Coloca aí para mim, por gentileza, o verso 5. No 3, a igreja. 1, 2, 3, vai. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles se segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí, fica aí, para aí. Volta no outro versículo, por gentileza. Vocês conseguiram perceber que em todo momento o diabo ele quer trazer dúvida mediante a sua natureza?
Ele quer trazer dúvida no deserto que nós estamos passando. Quando nós passamos por um processo da enfermidade, Ele quer trazer dúvida de que a gente não vai ser curado, porque a gente erra, porque a gente pega, porque a gente faz, porque a gente... Num processo de dificuldade financeira, Ele quer trazer em dúvida a todo momento que a porta não vai se abrir, que as coisas não vão acontecer, que as coisas não vão fluir, que as coisas vão ficar travadas, que o seu filho vai adoecer, que a sua filha vai adoecer, que o seu trabalho vai acabar, que essa onda do momento vai passar e você vai ficar para trás. Ele quer em todo momento trazer dúvida. Ele traz dúvida com você no trabalho, que essa porta vai fechar, que você não vai ser promovido, que mesmo mediante a situação do nosso governo que estamos vivendo um momento de crise, sim. Ei, o mundo está em crise. Nós servimos a Deus. Aleluia. O mundo está em crise. Nós servimos um reino que não tem crise. O mundo está em crise. Eu e você, pela fé, servimos a um reino que não tem crise. Então, aquela porta, quem precisa, se eu fosse você, eu já levantava a mão. Aquela porta extraordinária que o Senhor disse que vai abrir. Confia! Aquela cura que Ele disse que vai acontecer, ainda que seja aos seus olhos impossível. O seu governo não é da terra, o seu governo não é daquilo que você vê. O teu governo é do céu, e o céu não está em crise. O céu não está.
mudando de ciclo. Meu Deus, o Senhor está fazendo a igreja Fruto e Vida, pastor Gerson, mudar de ciclo. E você vai mudar de ciclo com a sua igreja. Se você confiar nessa palavra, muda de ciclo no seu individual, mas muda de ciclo no seu coletivo. Muda de ciclo no seu individual, mas também muda no coletivo. Segunda tentação, soberba da vida. Mateus 4, 5, 6. A gente já leu, né? Não, a gente não leu não. Não vamos ler. Mateus 4, 5, 6. Vamos que eu preciso terminar. O fogo está ardendo aqui em mim. Meu Deus! Nome de Jesus. Mateus 4, 5 e 6. Vai. Aí. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente continuar. O papel do diabo é tentar. O meu e o seu papel é resistir. Ele nunca vai deixar de tentar enquanto a gente tiver vida. Só que ele vai estar sempre caindo quando a gente resistir. Por isso que tem aquele jargão pentecostal, né? Ele se levanta para cair. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Chega de nós agora! Marcos Feliciano, você que não sabe, vai lá e vê. Escuta, quer dizer. No 3, 1, 2, 3, vai, igreja! Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não peça nenhuma pedra. Peraí. Bom, por que quando a gente vai chegando aqui, a gente vai diminuindo? Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção nesse texto. Ele pegou a própria palavra para tentar confundir. Está entendido aí, ó, a mensagem. Ele pegou a própria palavra, já viu? Ele não vem com a mentira tão, sabe, extravagante não. Ele pega a verdade e transforma ela em meia verdade. E meia verdade é mentira. Soberba da vida. Exaltando aqui, querendo, ó. Se és o filho de Deus, joga-te daqui, mandando o seu teu Deus. Se tu és filho de Deus, vai lá, ó. Tá tendo lá um tiroteio lá na linha vermelha, lá na linha amarela, passa lá. Sabe? E aí ele vem, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Isso com certeza o Senhor dará ordem a nosso respeito. Está aqui, ó. E a gente vai ler. Está lá em Salmo 91, 11 e 12. Coloca aí para a gente ler. Na versão NVI. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Então não é essa questão de estar no alto pináculo. Sabe, às vezes ele pega a palavra de Deus para tentar nos confundir. Mas aqueles que têm a palavra de Deus de uma forma como regra de fé e prática, não serão confundidos. Não tem como. Soberba da vida. Não tentará Senhor teu Deus. Aí lá no 6 ele vem dizendo: não tentará Senhor teu Deus. Jesus nos ensina que o conhecimento bíblico sem submissão é tolice.
Conhecimento bíblico, eu vou repetir, sem submissão é tolice. Não adianta eu dizer que eu li a Bíblia toda 3, 10 vezes e eu não sou submisso a ela. Eu entro em perigo. Eu sou um tolo. O poder de Deus não deve ser manipulado para exibição. A soberba espiritual é tão mortal quanto um pecado físico. Certas pessoas que acham que já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Mas aí, deixa eu te falar, a gente vai aprender até o resto das nossas vidas. Eu, pelo menos, quero aprender até o resto da minha vida. Aleluia! Que a soberba não invada os nossos corações. Que a gente não se sinta tão autossuficiente assim e deixe o Senhor de lado. Que a certeza de estar tão certo não venha te afastar de Deus. Que algumas certezas dentro de nós não venham impedir a nossa comunhão com o Senhor, a ponto de a gente se humilhar todas as vezes que a gente estiver diante da presença dEle. Cobiça dos olhos. Mateus 4, 8 e 9 vem dizendo: depois o diabo, depois dessas duas tentativas frustradas, ele continuou. Repita comigo, ele continuou. Ele vai continuar. O papel dele é esse. Depois o diabo levou a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo. Mostrou os olhos. Por isso, muitas das vezes a gente fala: feche seus olhos, se conecte com o Senhor. Às vezes os nossos olhos nos desconectam. Às vezes aquilo que a gente está vendo pode ser até aquilo tudo, mas aquele que está conosco é muito maior do que aquilo tudo que você está enxergando. Sabe, e isso é motivado pela fé. Não é pelo aquilo que eu vejo, é pelo aquilo que eu creio. E os nossos olhos nos enganam. Às vezes aparenta até ser bonzinho, mas não é, é um laço, é um prato. Por isso que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não andam pelo que veem, andam pelo que creem. Nós somos guiados pelo aquilo que a gente crê, não pelo aquilo que a gente vê. Não tem uma música para isso, não? Tem, claro que tem. Satanás oferece os reinos do mundo em troca de adoração. Sabe? A cobiça dos olhos, a tentação do atalho. A tentação do atalho. O diabo ele vai querer sempre colocar um atalho na sua frente para você chegar mais rápido. Mas o interessante do reino de Deus não é você chegar mais rápido, é você ser constante e permanecer na promessa. Alcançar um propósito. Não existe alcançar um propósito sem cruz, sem sacrifício, sem submissão voluntária. Negar-se a si mesmo, o reino de Deus é tomado à força. Porque a nossa carne, ela quer ficar. A nossa carne, ela quer sentir. A nossa carne, ela quer conquistar. A nossa carne, ela quer ficar aqui na terra. Mas a promessa de Deus em todo momento, em toda hora, nos leva a olhar para o alto. Nos leva a olhar para além dos montes. Nos faz olhar para o reino dos céus. A palavra ela está sempre levando a gente para o alto, para o céu, para o Pai das luzes, para cima. Para o alto, para o céu, para cima. Dessa montanha de dificuldade, dessa montanha de dor, dessa montanha de desafio. O Senhor está sempre, mesmo estando na terra, Ele está sempre tentando tirar a gente da terra. Tirar a gente um segundo da terra. Tira um segundo do teu pé da terra. Aleluia! Deixa o Espírito te levar para as coisas do céu, porque as demais coisas na terra vos serão acrescentadas. Deixa o Espírito te deixa o Espírito te tirar das necessidades da terra. Deixa o Espírito te tirar da vontade da terra, do prazer da terra. Deixa o Espírito
te levar, te levar, te levar. Te levar, te levar ao mim, te levar ao mim, aonde agrade o coração do Pai, aonde você consegue adorar e a sua adoração sobe como um cheiro suave e agradável a ti. Só saindo da terra que a gente consegue adorar o Senhor. Só saindo da terra. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar, deixa Ele tirar as raízes do seu pé da terra e fazer você gerar raízes no reino celestial, com atitudes espirituais, com atitudes que agradam o Espírito, com visões espirituais, com posicionamentos que não agradem, não satisfazem mais a minha carne, mas que adorem a Ele, que glorifiquem a Ele, que exalte a Ele, que agrada agora o coração de um pai, porque a gente diz que é filho. E se a gente é filho, a gente tem um pai. E o nosso pai não é um pai. Ainda que você tenha um pai natural, você já agrada com coisas naturais. Mas a nossa realidade de filho espiritual é agradar um Deus, um pai que é espiritual. E eu só agrado esse pai espiritual com atitudes espirituais, deixando a cobiça da carne, deixando a cobiça dos olhos, deixando a soberba da vida tomar o último lugar na minha vida, e começando a adorar, e começando a exaltar, e começando a agradar o coração do meu Pai que está no céu, com a minha mente, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu demonstro. Satanás oferece o mundo, oferece o mundo e com o mundo. Ele quer roubar a nossa adoração. Porque tudo aquilo que a gente adora vira um ídolo. E o único ídolo que tem espaço dentro de mim, de você, se chama Jesus Cristo Nazareno. Mas Satanás, ele fica a todo momento nos mostrando muitas coisas para que isso gere uma adoração em nós e que esse ídolo, ele venha roubar o tempo todo a adoração que deve ser voltada para Deus. Então Jesus responde a ele: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Só existe um Deus que a gente deve adorar. Destrona de uma vez por todas todo o altar que não foi construído pelo Espírito Santo de Deus. Destrona hoje todo o altar que não foi construído pelo Espírito Santo de Deus. Destrona hoje todo ídolo que não foi constituído por Deus. E volte a sua adoração ao lugar correto. Volte a sua mente para o lugar certo. Sobe de pé, vamos louvar. Vamos lá, isso. Se você é filho, se você veio adorar, convido você a cantar essa canção comigo.